agradecer a Deus imensamente por essa oportunidade, por mais um dia de vida que o Senhor está nos dando, pelos livramentos, pelas bênçãos e pela palavra de Deus. Essa palavra, irmãos, que é tão importante. Eu às vezes fico observando, a gente assiste televisão, assiste jornal, a gente vê tanta tristeza acontecendo neste mundo, não é? Pessoas suicidando, pessoas tirando a vida dos outros, pessoas espancando mulheres, espancando mendigos, pessoas sendo escravizadas pela droga, pela bebida, pais de família, pessoas do bem, pessoas boas, mas que são enganadas por essa estrutura da sociedade e acabam começando a beber de brincadeira, beber socialmente, enquanto vão ver, se tornam dependentes do álcool, não conseguem mais ser felizes se não estiver bebendo. E aí começam a ter os problemas, de matar os outros no trânsito, dirigindo alcoolizado, acabam por causa dessas coisas se tornando um assassino. Então, o que eu tenho observado com tudo isso é uma coisa muito interessante, que se essas pessoas estivessem frequentando uma igreja, se essas pessoas estivessem lendo uma Bíblia, se essas pessoas estivessem buscando a presença de Deus na vida delas e na vida das suas famílias, isso não estava acontecendo, irmãos. Dificilmente, mas muito raramente, você vai encontrar um crente, eu não sou da Assembleia de Deus, mas você vai encontrar um crente da Assembleia de Deus, um crente da Deus Amor, um crente da Brasil para Cristo. Você vai encontrar um crente desse dirigindo bíblico. Isso vai ser uma raridade. Isso pode até acontecer com uma pessoa que está iniciando, porque todo aquele que ele vem a Deus pela palavra, para servir a Deus de acordo com a Bíblia, ele começa uma luta contra ele mesmo para tirar dele o que não presta. Inclusive, a gente nem admite no meio crente, no meio do cristão, a pessoa ter depressão, ser alcoólatra, ser drogado, porque não, a gente não tem nada contra quem é drogado. Ao contrário, a gente está procurando essas pessoas para tirá-las da droga, não é? O Evangelho tem que servir para isso. Se a pessoa diz que ama a Deus, se a pessoa fala em nome de Jesus, ela tem que procurar fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus está escrita na Bíblia. E as pessoas, o que estão fazendo? Estão achando que vão ser felizes e vão vencer neste mundo pelo material, pelo seu pensamento, pela sua força. Amam os seus filhos, muitas vezes amam a sua família, mas acham que os seus filhos podem sair aí pelo mundo, guiados pelo mundo. O mundo é cruel, essa sociedade que está aí, ela é cruel no mundo inteiro, porque quando é para levar o filho dos outros para bebida, para droga, para prostituição, tem um monte de gente para levar. Os próprios pais, quando você converte o filho deles, eles se revoltam, ao invés de ficar feliz e alegre. Puxa vida, meu filho está indo na igreja, meu filho está, agora não bebe, não fuma, não fala palavrão, não faz nada de errado.
Não, eles ficam achando que eles têm que servir uma religião, e principalmente uma religião que não se importe com a vida dele, porque qualquer religião que disser que serve a Deus, ela vai ter que ensinar os seus alunos, as suas ovelhas, as pessoas que entram pela porta da igreja, a não beberem, não fumarem, não usarem drogas, não bater em mulher principalmente, não é? Porque nós somos chamados para amar as pessoas, nós somos chamados para respeitar o direito individual de cada pessoa, é para isso que somos chamados. Não somos chamados para concordar com o pecado, nem para concordar com o mundo. Não somos chamados para trazer o mundo para a igreja. Nós somos chamados para mostrar o pecado para as pessoas. Nós somos chamados para mostrar os fatos, aquilo de errado que está acontecendo. Essa historinha que tem esse monte de crente aí, dizendo, não, você não pode julgar, você não pode falar. Você não pode falar fake news, você não pode caluniar, inventar, mas diante dos fatos, qualquer cristão verdadeiro tem que falar. Jesus chegou para a igreja, chegou para os escribas e para os fariseus, chamou eles de sepulcro caiados, chamou eles de raça de víboras. Por quê? Porque, apesar de serem religiosos, não queriam andar conforme o que Deus determinou, conforme o que Deus determina. E nós somos chamados para avisar o ímpio da sua impiedade. Deus não chama cristão nenhum nessa terra para ficar calado, vendo os outros cair no buraco, vendo os outros fazer coisa errada e você ficar calado. Tanto que Jesus falou, exortai-vos uns aos outros, não é? Nós somos obrigados a exortar. Agora hoje, quando você chega no meio crente e que você vai exortar, eles começam a dizer que você está condenando as pessoas, entendeu? Por quê? São pessoas sem compromisso com a Bíblia, só querem usar a Deus, e fora os outros pastores que estão por aí, com um monte de gente seguindo eles também, fazendo proselitismo, e que estão pregando a graça, que é uma graça que você pode fazer qualquer coisa, que agora Jesus já te perdoou, qualquer pecado, não tem problema, você pode fazer, entendeu? É tudo pela graça. Eles não podem votar, não precisam de votar, eles não precisam de escolher o candidato, pode ser qualquer candidato, pode ser votar em branco, entendeu? Por quê? Porque eles são santos, eles estão na graça. Mas na hora de receber o dízimo, na hora de receber o dinheiro do fiel, aí eles não estão na graça. Aí não tem graça, né? Até um pastor agora me mandou um versículo dizendo, Romanos capítulo 8 ali, que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, para justificar que ele não precisa, né, ele nas ovelhas dele, votar em ninguém, eles podem votar em branco, entendeu? Isso é um absurdo, porque na hora de cobrar o dízimo do fiel, daí eles não estão no Espírito, não, eles estão na carne, entendeu? Então, que tenha vergonha na cara, então, e que faça como eu, por exemplo, sou pastor há 11 anos, nunca pedi um centavo para ninguém, e nunca aceitei um centavo de ninguém, faço a obra de graça, assim como Jesus falou, de graça recebeis, de graça dai, não é? Por que eles não fazem isso então, já que só vivem no Espírito? Se é para viver no Espírito, vamos viver só no Espírito. Louvado seja esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, que está sempre conosco.
Nós estamos no livro de Romanos, no capítulo 5. Livro de Romanos, capítulo 5, diz a palavra de Jesus assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aqui tem já uma palavra muito linda, porque diz que nós temos que ter fé, e a fé é em Jesus, e nós temos que, quando estivermos no deserto, quando estivermos na água, quando estivermos no fogo, quando estivermos sendo atribulados por qualquer situação, nós temos que ter paciência. Por quê? Porque aquele que tem fé em Jesus, ele tem que acreditar que é Jesus que vai dar a vitória para ele naquela situação. Não importa a situação, não importa a situação. Por isso que Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então não importa se a situação é de morte, não interessa a situação. Por isso temos que exercer a nossa fé, e na hora da tribulação, você sempre pergunte para Deus, fala: Senhor, o que eu devo aprender com essa tribulação? O que eu devo mudar em mim? Não é? Eu não estou conseguindo assimilar essa tribulação está enfraquecendo a minha fé, eu não estou conseguindo suportar essa tribulação, eu não estou conseguindo ter fé em meio a essa tribulação. Declara para Deus, peça para Deus a tua ajuda. Por quê? Porque essa tribulação, muitas vezes ela vai estar trabalhando você, um diamante, para ele se tornar uma joia preciosa, ela tem que ser lapidada. E o que está dizendo aqui, que essa tribulação, ela vai produzir a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. Por quê? Porque você vai ter uma experiência com Deus. Se você passar por uma tribulação, tendo fé em Jesus, fé na Bíblia Sagrada, você vai adquirir experiência, porque você vai ver a vitória que Deus vai te dar. E você vai ver muitas vezes o quanto que o seu pensamento estava pequeno, o quanto você estava diminuindo o seu Deus. Você vai ver muitas vezes que Deus é contigo, não é? E você vai cantar o hino da vitória lá na frente, não é? E aqui também fala sobre o Espírito Santo que é derramado. Isso aqui acontece quando nós nos batizamos. Qualquer pessoa, muitas pessoas ficam ligando o recebimento do Espírito Santo aos poderes sobrenaturais, o falar em línguas, o profetizar, revelações, visões. Não tem nada a ver. Você recebe o Espírito Santo o dia que você batiza lá nas águas. É o que Jesus falou: e recebereis o dom do Espírito. Entendeu? Quando você faz aliança com Deus lá nas águas, que é um casamento que você faz com Deus, Deus casa com você lá, e Deus vai cumprir a parte dele, que é andar contigo.
por toda a eternidade. É você que pode descobrir no meio do caminho a sua parte, porque a Bíblia diz que Deus é fiel, não é? Então, você faz a confissão de fé lá no batismo, que Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Você faz a sua confissão de fé, você casa com Deus, você crê no que está escrito na Bíblia. Não é só falar que você acredita, não, você tem que agir. A palavra crer, ela chama para ação, não é? Não é só o que eles estão pregando, é só acreditar e acabou. Você tem que agir, você tem que buscar todos os dias andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou e buscar todos os dias tentar fazer o que está escrito na Bíblia. Muito bem. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aqui diz assim, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui, olha, está descrevendo a graça. E aí parece que as pessoas que não aceitam o contexto da Bíblia, que não observam a palavra, fica buscando entendimento pela letra, parece que aqui está dizendo que agora
está tudo resolvido. Entendeu? Você não precisa fazer mais nada, você não será salvo pela obra, mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, vamos para o contexto e começa a complicar um pouco, entendeu? Aí, vai parecendo aqui que agora você está 100% livre de todos os pecados, mas se você olhar para você, você sabe que você é pecador. Não adianta você varrer o teu lixo para debaixo do tapete, porque Deus está vendo tudo e você também. Aí o que diz aqui no versículo, no capítulo 6? Agora o apóstolo Paulo chama a pessoa para a realidade. Aí ele diz assim: que diremos, pois? Ele pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Entendeu, irmãos? As pessoas ficam justificando essas palavras aqui e pegando outros versículos na Bíblia para não se converterem ao Evangelho, entendeu? Para virar crente fingido, crente hipócrita. Mas o apóstolo Paulo aqui, na continuação, ele está dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados para a sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Por isso que Jesus falou: necessário você nascer de novo, da água e do Espírito. Por isso que lá no batismo é feito em águas correntes, para que o velho homem cheio de pecado desça por água abaixo e saia ali uma pessoa com um pensamento novo, com um desejo novo, né? Diz, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aqui não está falando morte física do corpo, não. Está falando que você, quando faz aliança com Deus, você não pode mais estar morto para o pecado. Como Jesus falou, todas as pessoas que Jesus curou, Jesus falou: vá e não pegues mais, para que não te aconteça algo pior. E no livro de Ezequiel ele deixa claro: você pode, se você viver 100 anos, você por 99 anos você andar certo, você não fez vantagem nenhuma, isso é obrigação de qualquer pessoa. E aquele que é chamado por Deus, ele não faz vantagem nenhuma em andar conforme a palavra de Deus. Mas se faltar um dia para você morrer, com 99 anos, você pecar, pelo seu pecado você pagará. Essa é a palavra de Deus. Porque se fomos sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado. O crente não pode aceitar nenhum pecado dele, nenhum dos outros, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Está vendo que a pessoa está viva ainda? Para lhe obedecer em suas concupiscências, ou seja, em seus desejos. Porque você mesmo batizado, você mesmo crente, às vezes pastor,
se deixar, o teu corpo vai te enganando, o diabo vai abrindo brecha na sua vida, você vai começando a achar que você é santo, não se firma na Bíblia, porque o maior medo que o crente tem é da Bíblia Sagrada. O crente não lê Bíblia, e aí quando ele vê, ele está traindo a mulher. Quantos pastores fazem isso? Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pai do Senhor, irmão. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Entendeu o que a gente estava falando aqui, irmãos? O crente omisso, por exemplo, o crente que quer ir na igreja só dá bênção para os outros, o crente que não mostra para o fiel, para a ovelha, a diferença entre o certo e o errado, entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, entre o bem e o mal, porque nós somos chamados para isso. Se você entrar numa sala de aula para se formar em uma profissão, o professor, ele vai bater de frente com você, para que você aprenda o que é certo. Ninguém vai numa sala de aula aprender a fazer conta de matemática, que 2 mais 2 dá 5. Se você fizer uma conta lá que 2 mais 2 dá 5, o professor vai ter que falar para você, meu filho, 2 mais 2 é igual a 4. Então, o pastor, aquele que ama Deus, ele tem que estar sempre tentando orientar as pessoas, ajudar as pessoas, para que elas, achando que estão agradando a Deus, não agradam a Deus quando andam no caminho errado. E essa é uma obrigação nossa. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Entendeu? Quando a gente estava lá no mundo, a gente fazia um monte de coisa que era ruim, não só para nós, mas para as pessoas que estavam à nossa volta, para a sociedade em geral. Mas quando somos chamados por Deus e viemos servir a Deus, aí o nosso objetivo tem que ser buscar a santidade, o nosso objetivo tem que ser buscar lutar contra o nosso corpo, contra os nossos pensamentos, contra os nossos sentimentos, contra o mal, contra aquilo que está errado. Não é contra pessoas, é contra fatos. Não importa a pessoa que for, se ela fizer uma coisa errada, você tem que ser contra e acabou. Ela gostando ou não gostando, entendeu? Não, até porque não somos chamados para agradar ninguém. Nós somos chamados para servir a Deus, para dar glórias a Deus, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus aqui, ela deixa claro, irmãos, Deus não chama covarde, Deus não chama ninguém para ficar como está. Aquele que diz que ama a Deus tem que amar a Bíblia, tem que amar a palavra de Deus e tem que aceitar a palavra de Deus como regra da sua vida, como objetivo da sua vida. Tem que desejar ler a Bíblia, para que essa palavra vá entrando no coração e tire toda a miséria que há dentro de nós, não é? Porque todos nós somos fracos, não tem forte aqui na terra, não tem valente, como começou aqui no capítulo 5, falando sobre a nossa fraqueza, sobre o pecado que há em nós. Exatamente o pecado, o que é? Essas fraquezas que nós temos, porque amamos mal, porque até a nós mesmos nós amamos mal, nós temos uma autoestima muito baixa, nós deixamos pensamentos malignos, pensamentos negativos entrar na nossa mente, prejudicar nós mesmos, né? Não sabemos valorizar a nossa própria vida, não sabemos valorizar as pessoas mais importantes da nossa vida. Nós perdemos muitas vezes para cachorro, para gato, para animal, não é? Então, aqui a palavra de Deus, ela nos exorta para a gente buscar cada dia mais servir a Deus, fazer a vontade de Deus e observar a nós mesmos e ver que temos falhas e defeitos que nós é que precisamos de tirar dentro de nós, através do amor de Deus, através do amor pela palavra de Deus. Amém?